O Peixão, ele tem um mentor espiritual? Ele tem alguém Ele tem um pastor. Quem que é esse pastor? Já se Então, sabe? sim, mas eu não vou dizer o nome dele. Mas eu não vou dizer o nome dele, mas ele tem um pastor. O Peixão é de Lucas, a igreja dele é em Vigário. E o pastor dele é de Vigário, e o pastor é o líder dele, segundo eu ouço também de moradores, né, na comunidade. Então, esse pastor, ele é alguém que muitas vezes traz esse recado de Deus para ele. Olha, Deus me deu um sonho, uma visão, uma revelação. Então, o Peixão, ele tem nos relatos essa prática, né, de subir ao monte, de orar, de buscar de Deus estratégias e revelações para avançar, para recuar, para conquistar, para como que ele vai organizar a favela, como que as coisas vão ser... a dinâmica mesmo da favela, como ela vai acontecer, ele busca isso nessa experiência religiosa. E esse pastor, que é o pastor dele, tem um papel fundamental nessa orientação, porque ele é uma das pessoas, além da própria experiência do Peixão, das revelações que ele próprio recebe, esse pastor também entrega a ele algumas estratégias de como ele deve agir em algumas circunstâncias. Tem um relato que eu ouvi, por exemplo, nessas entrevistas, que ele recebeu uma orientação no pastor que tinha um trabalho, e aí algumas pessoas vão contar de um jeito, outras de outro. E aí eu vou contar dos dois jeitos aqui, né? Então, a narrativa religiosa é que o pastor entregou para ele que tinham feito uma oferenda, um trabalho espiritual, e aí vai chamar de macumba mesmo, fizeram um trabalho de bruxaria para você e tá enterrado numa planta, numa árvore, na calçada, dentro da comunidade. E aí o povo da comunidade recebeu uma ordem, os meninos do movimento receberam uma ordem que deveriam arrancar todas as árvores que tinham dentro da comunidade. Nossa. Todas as plantas foram arrancadas, e ele disse que não queria mais nenhuma planta dentro da comunidade, porque foi revelado para ele que enterrado na raiz, em alguma daquelas plantas, em alguma daquelas árvores, tinha uma oferenda feita para acabar com a vida dele. E aí todas as plantas foram arrancadas, todas as da calçada, das casas. Parece o Herodes mandando matar todos os bebês. E aí ele mandou retirar todas essas plantas, e aí tem gente que vai dizer que não, que ele mandou retirar essas plantas, essas árvores, e cortar essas folhas, né, que estavam atrapalhando a visão, para não atrapalhar a segurança da favela. Então tem gente que vai dizer assim, não, ele mandou arrancar isso porque essa coisa de ter muita árvore, muita planta, muita folha, acaba atrapalhando a segurança. E a narrativa religiosa não, ele mandou arrancar porque foi revelado que tinha um trabalho de bruxaria, de feitiçaria, de macumbaria para retirar a vida dele, para acabar com a vida dele, e ele tinha que desenterrar esse trabalho, e por isso ele descampou todo o território ali para poder se livrar dessa obra que atentava contra a vida dele. Então tem ali essa presença espiritual, essa narrativa que é muito marcante dos movimentos pentecostais, né? Eu sou uma pessoa pentecostal, tanto a batalha espiritual quanto as visões, quanto as revelações, quanto as profecias. Inclusive o lance da batalha espiritual. Olha o equipamento ali, Vilela, aí. Tá vendo o drone ali? Tá vendo? Cadê? Ali, ó, ali é a senhora filmando, tá vendo? Ela é dona de casa. Tá. O drone no chão. Já. Caiu na casa dela, o explosivo tá embaixo dele, tá? Aí você viu que eles colocaram um barbante, eu vi isso numa reportagem, na verdade, eu não sei se faz sentido, você vai me dizer, que eles colocaram um barbante porque esse drone, apesar dele ser muito moderno e de última geração, o anterior tinha como soltar e cair, mas nesse daí ele precisou amarrar um barbante, e aí fez um esquema que foi balançando o barbante para poder soltar a granada, por isso que tem aquele barbante ali na imagem. É de uma tecnologia de improviso muito bem feita. Tal, cara. E mal feita, né, porque caiu na casa da moradora. Com pipa, com cerol e corta o barbante. Mas tem um vídeo aí também na internet desses equipamentos funcionando na noite anterior. Porque realmente esses equipamentos têm câmeras, que são câmeras térmicas, né? Exatamente iguais aos equipamentos usados na Ucrânia e na Rússia. Aí identifica aí os bandidos na boca de fumo e eles lançavam os artefatos em cima. Aí você começa a pensar em várias coisas. Que tipo de jovem sabe operar isso aí? Que a operação disso aí não é tão simples, claro. É complicada. Como é que eles importam essa ferramenta? Porque tem drone aí de 3, 5 mil reais, mas tem drone de 25 mil reais aí. Né? Como é que isso, de onde? Como é que isso voa? Porque isso aí, esse espaço aí aéreo é próximo ao aeroporto, como eu te falei. Na teoria, não conseguiria. Não era para existir nada disso. Aí tu pergunta, a Polícia do Rio de Janeiro, Polícia Civil, Polícia Militar já possui equipamento para abatê-los? Não. Ou para desorientar? Não. É lógico que no mercado mundial existe todo esse tipo de coisa. E a Força Aérea, não? Não. Talvez na segurança do presidente, lá no GSI, em Brasília, tem alguma ferramenta para... Aqui no Rio não. No Rio não tem.
No Rio, a Polícia Militar, depois desse evento aí, informou que tá uma licitação para comprar. Vê se o Peixão manda um superchat explicando essa parada aí pra mim. Ele deve estar assistindo essa live. Exato. Não precisa se identificar, Peixão, mas manda aí explicando pra gente. Exatamente. Não, tem esses vários drones, né? fakes na internet. É. Vários fakes, vários. Vai matar inocente com isso aí? Essa dona de casa tava reclamando. Puxa vida, eu tenho filho, isso cai na minha casa, isso mata a gente, né? Uma pena. Caramba. Porque é isso, né? Arma de guerra, é granada, é drone, Sim. fuzil, tudo isso vem de onde? E através de quem? E quem tá operando isso aí? É. Quem tá Quem tá operando? Onde aprendeu? Quem tá treinando as pessoas que operam isso? Manda, Leni. Ó, o Léo, ele mandou uma pergunta O Léo, aqui. Léo, o nosso Léo? Não, é outro Léo. Também assustei pensando que fosse, mas é outro Léo. Ele fala aqui, ó, se é tão fácil para uma facção conseguir dominar a outra, por que o Estado não faz o mesmo? Não. Ô, fácil! Quem disse pra ele que é fácil? Exatamente. Tudo Não que é foi fácil, falado aqui Léo. é o contrário disso, cara. É uma luta. Não é só sobre conquistar o território, né? É sobre manter. Quando ele diz assim, a cidade alta, desde agora e para sempre, é do Deus vivo lá de Israel, ele está declarando a posse, mas ele sabe que ela precisa ser mantida e sustentada. E é por isso essas guerras, quando o Comando Vermelho começa a se aproximar, quando é a milícia, ele fica de boa, tranquilo. Mas quando o Comando Vermelho começa a se aproximar do território do Complexo Israel, aí é questão de segurança atacar essas favelas que estão sendo dominadas pelo comando, porque ameaça a segurança do guerra complexo. de prevenção. É mesmo? Guerra de prevenção. Exatamente. Eles assumem ali o Kitung, eles estão ali naquela favela, eles estão assumindo o controle de um território que dá acesso para a cidade alta, que está tudo muito próximo ali, né? Ele precisa conter esse avanço do comando para proteger, porque a gente viu lá no mapa, né? O território dele é muito pequeno em relação ao território do Comando Vermelho. Então, o Comando Vermelho ele tem diversas frentes também de liderança, e o terceiro comando também não é do Peixão, né? Então, o terceiro comando ele tem também outra liderança, mas quando a gente fala de Complexo Israel, aquele pedaço dele ali, e outros complexos que ele vai fundando e administrando, tem na Baixada Fluminense, tem outros espaços, favelas que são dominadas pelo Peixão também, mas o Complexo Israel é o território dele, E eu que nem ele sei fundou. eu não sei assim na importância pro TCP, sinceramente eu não sei. Não sei se é Lacoste na Serrinha, se é TH, eu acho que talvez tenha mais força que ele, né? Eu não sei se ele é o líder maior do TCP hoje. Não, com certeza não é, né? Não, mas pelo que me parece, ele é alguém que é tão bem sucedido nos seus negócios que ele acaba servindo de inspiração e de modelo para ser seguido nessas outras favelas. Então tem essa coisa do respeito mesmo, da admiração pelo que ele conseguiu fazer nessa administração do segmento que ele domina. E os outros líderes têm essa referência, né? Puxa. Manda, Leni. Aqui, o Luiz, ele perguntou qual é o papel das igrejas e líderes religiosos na resolução dessa problemática? Fica difícil porque não tem uma. Não é que nem Ele está igreja perguntando qual católica, é né? o papel que eu acho que ele tem que ter ou qual é o papel que eles exercem agora? Eu acho que ele está perguntando no modo geral, né? As denominações, o que pode ser feito. É porque não tem uma. Mas se o povo está dizendo que traficante evangélico nem existe, eles vão fazer o quê? Então, quando a gente não sabe como lidar com o problema, a gente age como se o problema não existisse. Então, fala assim, traficante evangélico, vai entrevistar um pastor, o pastor vai falar, traficante evangélico não existe. Isso é mentira. Se diz que é evangélico, se diz que é traficante, não pode ser evangélico. Acabou o assunto. Sabe, não tem um trabalho sobre isso. Eu tenho uma isso. opinião de que é mentira, mas tem gente que diz que traficantes estão financiando igrejas evangélicas, eles estão pagando igrejas. Isso pode ter acontecido em alguma situação? Sim, isso acontece em alguns Mas casos. pagando de que forma? Comprando a argamassa, o banco, pagando financiando plantação de igreja mesmo. Tem não só Que no propósito? terceiro comando. Não é para lavar dinheiro. Não, isso e a certamente gente não nem é. está falando de terceiro comando, a gente está falando de PCC. Tá. Também. Né? Mas Se a gente com for falar Com qual propósito? Porque essas pessoas têm religião. Então- Porque é muito complicado a gente tentar desassociar a religião do criminoso. Tá. E o criminoso da religião. Como se o criminoso não pudesse ser
um religioso. E aí eu entendo que é porque tem diversos paradoxos, diversas contradições, diversas questões, mas a religiosidade, ela acontece na vida. E as adaptações religiosas, que é justamente isso que a religiosidade a religiosidade não é institucionalidade, né? Não é a coisa vertical. A religiosidade é a horizontalidade, é o que acontece na vida. Essa religiosidade, o cara faz questão, ele assumiu um território e ele fala, não, precisa ter uma igreja de direito aqui. Então, se tem uma igreja católica impetuosa, grande, então também vai ter que ter uma igreja evangélica grande aqui. Porque o cara é filho de crente, ou porque o cara se converteu, ou porque o cara é alguém que foi da igreja e agora se desviou. Eu escutei e eu não concordo, porque lavagem de dinheiro, você pegar o dinheiro obtido do crime para transformar em dinheiro lícito. Então não faz sentido para mim lavar dinheiro através de uma igreja, sabe? Não faz. Mas tem gente que diz, o PCC está lavando dinheiro com a igreja evangélica. Eu não consigo entender essa operação. Mas eu acho que mais é conquistar coração. Eu acho que tem mais a ver com o que você falou. Eu acho, assim, eu acredito, as pessoas falam, muitas vezes eu vou dar entrevista, as pessoas perguntam, você acha que o Peixão, elas meio que já afirmam, né? De que maneira o Peixão usa a narrativa religiosa para dominar as pessoas ou para manipular as pessoas? Não sei se ele usa a narrativa religiosa para dominar as pessoas. Ele domina as pessoas. Ele é religioso. Então ele é religioso e ele tem uma ação de dominação e de conquista de território. Agora, ele usa a religião para dominar ou a religião faz parte da vida dele, da experiência religiosa dele, da experiência cultural dele, da identidade dele? Assim como o devoto de São Jorge também é devoto de São Jorge na sua subjetividade. Ele acredita naquilo. Assim como o traficante que vai fechar o corpo, ele acredita que está indo fechar o corpo. Assim como na série lá, né, dos bicheiros, o Zé Personal morre, ele é assassinado num rito. Sim. Ele está indo ali possivelmente fazer um trabalho, um ritual de fechamento de corpo. Ele é assassinado. Então, qual é o lugar da religião do Zé Personal? Qual é o lugar da religião do Playboy que foi assassinado saindo do centro de Candomblé? Qual é o lugar da religião para o Peixão? Qual é o lugar da religião para esse traficante do PCC que está lá colocando a igreja? Então, eu não estou dizendo que todos eles lidam com a religião a partir do mesmo lugar, porque é muito difícil a gente cravar uma resposta que seria novamente fundamentalista. Se eu disser, os traficantes usam a igreja para lavar dinheiro, os pastores estão recebendo dinheiro de traficantes para lavar dinheiro. Não, tem um monte de pastores dentro de periferia, dentro das favelas, dentro dos lugares dominados por milícia que não aceitam dinheiro do tráfico, que oram pelo traficante. Se o traficante entrar na igreja, o pastor vai orar com ele, vai tomar um café com ele, vai bater um papo com ele, o traficante vai dizer assim, aqui, pastor, uma oferta. Querido, eu não quero. Eu gosto de ouvir isso, viu? Deus te abençoe. Eu gosto de ouvir isso, porque quando tu me falou que um cantor gospel vai cantar com dinheiro do Mas tráfico, aí tem esse outro lado. O cantor dá. gospel sabe que vai cantar na favela, sabe que está sendo financiado pelo tráfico, vai ter segurança contratada para fazer a segurança dele pelo tráfico. A gravadora sabe, o cantor sabe, eles vão lá e vão fazer a festa. Eles sabem de onde está vindo o dinheiro. Então tem esse lado, mas tem um pastor também que vai orar pelo traficante, que vai para uma operação, fardado ou não, e vai dizer assim, Deus, guarda a vida dele, para que dê tempo dele ser salvo. Para que dê tempo dele te encontrar. Eu já orei. Eu já orei tanto em Nova Iguaçu, quanto fora de Nova Iguaçu, em outras favelas, antes de começar o baile funk. Eu já preguei antes de começar o baile funk. Porque você está dizendo, eu vou ali pregar a palavra, e se alguém se converter, amém. Uma pessoa já valeu. Que encontre Jesus verdadeiramente, já valeu. Eu não vou deixar de pregar? Vou. Mas não recebi nenhum real por isso em nenhum momento. Agora, tem gente que recebe? Tem. Tem pastor recebendo dinheiro, seja para lavagem, seja por doação, seja por oferta, mas tem pastor recebendo dinheiro sabendo que vem do crime? Tem. Não só pastor. Não só pastores. Tem outras religiosidades, tem outras religiões também que também recebem dinheiro do crime. Então, quando a gente fala de pastor evangélico, parece que não tinha financiamento do crime para ter festa de São Cosme e Damião na favela. Para ter festa das crianças na favela quando era um traficante do candomblé, ou um traficante que se identifica como católico, mas sincretizado com candomblé. Então, a presença do traficante como financiador de eventos na favela, na comunidade, é muito comum e todo morador sabe disso. Agora, quando o pastor de uma igreja evangélica na comunidade recebe dinheiro do crime, ele perde moral com o crime. Ele vira
parte do crime. Então, o pastor evangélico que não se associa ao crime é o pastor que é respeitado pelo crime. Que bom, hein? É o pastor que o crime organizado olha e fala: aquele ali é um homem de Deus. Que bom, que bom, que bom. Aquela ali é uma mulher de Deus. Naquele ali, o cara vai confiar. Agora, se você se vende pro crime organizado, se você recebe dinheiro, se você... É um dos nossos. Eu lembro de um pastor, amigo meu, que recebeu um terreno do crime organizado para plantar a igreja. E ele me ligou. Ele falou: Viane, você é minha amiga, tá fora da favela, conhece a favela. Eu recebi um terreno na entrada da favela, que é lugar nobre, né? Zona nobre de favela é o quê? Perto do asfalto. Zona Sul. Eu recebi um terreno na Zona Sul da favela. Ele me deu para eu plantar uma igreja. O que eu faço? Aí eu falei: que história você quer contar? Qual vai ser a sua pedra fundamental? Porque quando a gente vai plantar uma igreja, tem uma pedra fundamental como rito de fundação dessa igreja. Qual vai ser a sua pedra fundamental? Ele não plantou a igreja, ele não tem igreja, ele faz parte de uma outra igreja, então ele não tem a sua própria igreja, que era o chamado dele, o sonho dele era plantar a sua própria igreja com a sua esposa, com seus filhos. Ele não conseguiu, mas ele negou a doação do terreno. E você perdeu 15% do negócio.